interessante que você veja essa matéria, com uma advogada gabaritada, ela vai explicar bem pra gente. É com você, menino Ítalo. Influenciadores digitais foram presos recentemente durante a segunda fase da Operação Jogo Sujo em Teresina, uma ação da Polícia Civil que visa reprimir a divulgação de jogos de azar ilegais na internet. 8 pessoas foram presas, 6 delas em cumprimento a mandados de prisão por crimes de estelionato, jogos de azar, induzir consumidor a erro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os outros 2 foram presos em flagrante, 7 foram presos em Teresina e 1 em um hotel em São Paulo. Entre presos e alvos de buscas, os investigados tiveram bens como dinheiro e veículos apreendidos. A equipe do programa Mariano conversou com a advogada criminalista, especialista em crimes de lavagem de dinheiro, Arielle Pacífico, que explica o que são os famosos jogos do Tigrinho e sobre sua proibição ou não no Brasil. O jogo do Tigrinho, por ser uma espécie de cassino online, que funciona de uma forma muito semelhante a um caça-níquel e que o resultado daquele jogo está única e exclusivamente ligado à sorte, é considerado um jogo de azar. E jogos de azar aqui no Brasil são ilegais, de acordo com a Lei de Contravenções Penais. A advogada explica que, diante dessa ilegalidade, várias são as dificuldades por parte das autoridades em estancarem a propagação desses jogos. Ela conta ainda quais as diferenças entre os jogos do Tigrinho e as famosas bets perante a lei. Dificuldades são muitas. Eu poderia passar horas aqui citando as dificuldades das autoridades competentes. A começar pela sede dessas empresas. É muito comum que essas empresas de jogos do Tigrinho tenham sedes fora do país, o que dificulta o controle, a fiscalização e o rastreamento dessas empresas. Além disso, a Polícia Civil tem investigado que esses jogos de azar, os jogos do Tigrinho, eles estão hospedados em plataformas clandestinas e não auditáveis, o que também dificulta muito o acesso da polícia aos seus representantes. Os jogos do Tigrinho não obedecem regras aqui no Brasil, ao contrário das bets. Essas plataformas de apostas legalizadas, conhecidas como bets, as bets esportivas, as quais a gente costuma chamar. As bets esportivas, elas são consideradas legítimas porque elas atuam com cotas fixas de eventos esportivos reais. Isso diferencia as bets. Por isso que as empresas que controlam as bets são legalizadas desde 2018. No ano de 2018, o presidente Michel Temer regulamentou a prática dessas casas de apostas no nosso país. Acontece que, quando essa lei regulamentou essas atividades, não exigiu que essas empresas, as bets, tivessem sede no Brasil, o que, mais uma vez, dificulta o controle, a fiscalização, o rastreamento das pessoas responsáveis pela empresa. Esse viés sofreu uma transformação. Isso mudou agora, recentemente. Chegou uma nova lei que alarga a aplicabilidade da legislação, traz tributação para essas empresas, exige que essas empresas tenham endereço no Brasil e ainda inclui jogos online. Estamos ainda caminhando num processo de transição legislativa quanto a essa nova lei. Os internautas que optarem por entrar em sites de aposta esportiva devem buscar estar atentos e saber se o jogo está ou não regulamentado para o funcionamento legal. A partir do início do próximo ano, 2025, quando o mercado estiver regulado, aí sim
passará a ser permitidos jogos online, de apostas, desde que tenha sede no Brasil, seja certificado, sejam jogos online, jogos de aposta auditáveis e que nunca, repito, nunca manipulem de forma negativa que prejudique o apostador. A advogada explica ainda quais os crimes o influencer que divulga jogos do Tigrinho pode ser indiciado. Crime de lavagem de dinheiro, crime de estelionato, crime contra o consumidor, crime contra a economia popular. Enfim, vale ressaltar que é muito importante que cada caso concreto seja analisado minuciosamente pela autoridade policial competente para que não ocorra excessos no indiciamento. Muitas vezes aquele influenciador, ele tipifica um crime e não vários crimes. Ele está inserido em um deles e não em todos eles. E enquanto nós, operadores de direito, estamos aqui para também estar ali, lado a lado, com a Polícia Civil, com o andar das investigações e ter todo esse cuidado para que pessoas não sejam responsabilizadas nem de forma excessiva, nem por atos que não cometeram. Olha, brincadeiras à parte, é muito importante essa entrevista aí, isso é utilidade pública, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, de verdade, a gente não pode brincar não, sabe? E você que é pai, que é mãe, não pode deixar seus filhos entrar nessas brincadeiras e entrar nessa história desse tigrinho não, porque tem acontecido tragédia, tem adolescente que até já se matou por conta disso, sabe? Tem famílias que perdem tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Outro dia eu soube de um caso de uma senhora que a filha começou a usar, era quase que 40 mil que ela estava devendo. A senhora não tinha esse dinheiro, teve que fazer um empréstimo. É uma coisa muito séria. A gente precisa resguardar os nossos filhos e ter cuidado com essa história aí.